Meus amigos, mais uma vez, uma notícia um pouco ruim. Mais uma vez, a taxinha do amor venceu. Eles conseguiram aprovar o PL da Globo e, como se não bastasse todos os impostos que nós já pagamos, além de termos a maior carga tributária do mundo, e se você discorda, pode choramingar aí embaixo nos comentários, e essa taxinha vem com um plus. O plus, lógico, que eu já falei no vídeo anterior, ela será com um plus aí de censura. Tá? Bom, vamos lá ver a declaração oficial lá do governo no Instagram. Deixa eu alterar aqui. Faz o L. Olha só. Aqui é o Instagram da Câmara dos Deputados, oficial. Nós temos aqui a declaração como se fosse uma vitória da população brasileira ter que pagar mais uma taxinha. Plataformas como YouTube, Netflix, Disney+, e outras vão pagar um novo tributo no Brasil. Ou seja, todas vão pagar, né? E não vai ter escapatória. O lado bom, qual que é o lado bom de você pagar mais imposto, né? Vamos ver qual que é o migué aqui que eles vão passar. A taxação pode garantir 1 bilhão a mais para a produção de filmes e séries nacionais. E o lado ruim, o preço pode mudar. Mas isso depende das plataformas. Então, assim, ó, é as plataformas, não é a gente. São elas que decidem se vão repassar ou não o custo para o consumidor. Então, o que a gente vê aqui é que o governo ele vai garantir para os amigos do rei o acesso a alguns milhões para a galera mamar gostoso aí na tetinha do governo. E o que nós vemos claramente é uma tentativa do governo imputar a culpa disso nas plataformas. Culpar as plataformas por esse aumento de preço. E é incrível de ver como a falta de contato com o mundo real, a falta de contato com educação empresarial, financeira, faz muitos idiotas úteis acreditarem nisso. Acreditarem que a culpa é da plataforma. E nós sabemos que quando o governo cria mais uma taxinha, dificilmente será tirada. Você já viu algum imposto ser extinto ou o governo reduzindo os custos? Poucas vezes, né? Nós vemos isso no governo anterior. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre o mundo empresarial. Porém, eu vou começar de uma forma que resume tudo isso em uma frase. Tudo, simplesmente tudo que você consome, todos os tributos, taxas e custos são pagos por você, pelo cliente final. Tudo é repassado, tá ok? Então, diante disso, vamos abrir aqui um Excel. Vamos colocar aqui na tela, para vocês terem uma ideia, de como funciona. É uma conta matemática burra, simples, né, que qualquer idiota consegue fazer. Vamos colocar aqui, ó. Receita bruta. E tem esse detalhe, né? A taxa ela vai ser aplicada em cima da receita bruta, tá? Não em cima do seu lucro final, do seu lucro líquido. Chega a arrepiar os cabelos. Vamos colocar aqui os custos. Vamos dizer aqui que uma empresa... Vou chutar um valor, né? Vamos chutar aqui um valor aqui de 10 milhões. 10 milhões. Vou colocar aqui no real. E vamos colocar aqui que os custos para empresas de serviço, geralmente o lucro líquido ele fica em torno de 20%. Tá? Isso é uma média, né? Tem uns que ficam 25%, outros que vão para 15%, 12%. Então varia bastante, mas a gente não vai deixar muito baixo e nem muito alto também. Só para ter uma ideia. Então deixa eu colocar aqui que
da receita bruta, 80% é de custo. Então, esse vezes 80%. Então, dá 8 milhões. E vamos colocar aqui o nosso lucro líquido. A taxa, né? A taxa, eu sei que ela vai até 4%. Como a maioria vai pagar 4%, toma taxa. Lucro líquido vai ser um menos o outro, né? Ô, louco. Beleza. Então, nós temos aqui um lucro líquido antes da taxação de 2 milhões. E essa taxa de 4%, ela vai ser aplicada na receita bruta dessas empresas, tá? Deixa eu ver como é que tá ficando aí para vocês. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então, vamos aplicar a taxa em cima da receita bruta, que dá 400 mil. Vamos aqui fazer agora, que é o lucro líquido anterior menos a taxa. Dá 1 milhão e 600 mil. Então esse aqui é o lucro make the L. Faz o L. Faço o L. E a Netflix tem que se foder um pouco, né? Netflix tem que se foder mesmo. Ela foi muito a favor dessa agenda woke. Tem muita coisa ainda que a Netflix tem abertamente, passando até para crianças ali, coisas da agenda woke. Então, aqui nós vamos ter uma queda de lucro de de 20%. Então, uma queda de 20% representa muita coisa para uma empresa, tá? Porque nós estamos dizendo aqui que quando essa empresa obteve esse lucro de 2 milhões, vamos colocar aqui verdinho, o que ela vai fazer com esses 2 milhões? Ela vai efetuar investimentos, vai gerar empregos, vai investir em equipamentos, vai investir em desenvolvimento, vai ter expansão, vai pagar os acionistas, né? E investir, por exemplo, em inovação, que essas empresas elas estão onde elas estão devido à inovação que elas criaram, tá? Então, quando você fala para uma empresa dessa que ela vai ter 20% a menos de lucro, porque esses 4% da taxação parece baixo quando você fala que a taxa é 4%, mas é uma queda no lucro líquido da empresa de 20%. É um retrocesso enorme para a empresa. Então, de alguma forma, ela vai precisar, ela vai ser obrigada a passar esse custo para frente. Ela vai passar esse custo para frente para tentar voltar ao patamar que ela já estava faturando antes. Você entende que quando você muda uma lei, essa empresa ela vai ter que se atualizar, e devido somente a essa canetada,
ela vai se fuder, entendeu? Ela vai repassar esses custos para o cliente final. E quem vai se ferrar mais ainda são os clientes finais, são os usuários. Então, esse vai ser o custo por apoiar esse tipo de governo, por apoiar pautas woke. Lembrando que essas pautas woke caíram por terra quando as empresas começaram a ver que contratar pessoas por terem condições, essas condições woke que são impostas, e não por competência, os resultados foram negativos, pois essas pessoas não trouxeram bons resultados para as empresas. Então, o critério de boas competências voltaram a ter força, muita força em diversas empresas. Então, voltando, o governo hoje é o retrato do próprio retrocesso, pois retirou de empresas que são altamente eficazes e eficientes em prestar esses serviços e está repassando este dinheiro do lucro que essas empresas tinham, né, para essas categorias ineficientes. Categoria essas que receberão o money tupiniquim por apoiar esse governo. Precisamos ter consciência que o governo, ele não é uma entidade mágica. Não existe uma pessoa chamada governo. O governo ela é formada por diversas pessoas, por indivíduos reais, como eu, como você. E são essas pessoas que tomam essas decisões que impactam em nossas vidas. Por exemplo, se um indivíduo responsável pelo IPTU, por exemplo, da sua cidade, se ele for a favor de aumentar esses impostos, ele pode, sem mesmo estar em uma lei específica, pois basta ele refazer os cálculos dizendo que o seu imóvel vale 2, 10, 20 vezes mais. E ele vai lá e vai cobrar um imposto. Né? Por isso que o imposto se chama imposto, tem um significado, ele é imposto a você. Então, é a decisão de uma pessoa impactando diretamente em todas as outras, sendo que muitos outros servidores públicos, por exemplo, apoiam o aumento de imposto para que eles possam aumentar os próprios salários. E se você discorda disso, você pode chorar aí nos comentários. O espaço, por enquanto, é livre. Pelo menos por enquanto.